Obrigado, Ferreirinha. Obrigado, Renato. Obrigado a toda a equipe da Visa. Você tem razão, Ferreirinha. Meus filhos, tenho 3 filhos, e todos os amigos dos meus filhos dizem que realmente eu tenho o melhor trabalho do mundo, né? Tem uma lista de espera para poder passar o dia para brincar lá em casa, né? Mas em parte eles têm razão. Realmente é um trabalho que é relativamente novo para mim. Eu venho da finanças, do mundo de M&A, estou em sorvetes desde 2012 e realmente isso foi bem interessante e ajudou bastante a desenvolver esse universo de sorvetes, talvez com um pouco menos de emoção, até eu entender que sem emoção não tem sorvete, né? Então, vamos começar com algo que aqui tem muito banqueiro, né? muito financeiro. Vamos começar com um gráfico bem chato. Esse gráfico aqui, eu costumava olhar ele lá da Suíça. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui a renda per capita e uma correlação muito forte com o consumo de sorvete. Tá? Isso, olhando, essa é a vista que nós temos lá da sede da Suíça, o Lago de Genebra, os Alpes no fundo. Então, olhando daquela vista, essa perspectiva, fazia muito sentido. Fazia todo sentido. A Suíça, Canadá, alta renda, então, um consumo maior. Já atingiram um certo nível de atendimento das necessidades básicas, já estão prontos e preparados para poder realmente aspirar a diferentes formas de consumo. Fazia todo sentido. E isso, do mundo corporativo, não tem nada mais maravilhoso do que os modelos, né? Você encaixa assim, coloca, bom, agora então são 3 grupos, o grupo de aquecimento, o grupo que está quente, o grupo que já está mais tranquilo, e a partir daí você vai desenvolver produtos, soluções que se encaixem a esses modelos. E era muito interessante, porque a gente organizava o Cluster Meeting do 3, né? Não tinha ninguém. Aí tinha o Cluster 2, onde tinha o pessoal da América Latina, o pessoal do Southeast Asia, e na verdade, a gente acabava não se entendendo muito bem, porque estava clusterizado desse jeito. Mas lá da Suíça fazia todo sentido, né? Bom, e por que era preciso realmente a gente clusterizar? A Nestlé, realmente, ela é grande. São quase 100 bilhões de francos suíços de faturamento. Estamos falando aí de 29 marcas bilionárias. Estamos presentes em quase 200 países no mundo, né? Assim que a ONU traz mais um país, a gente já está lá. Então, a gente fala, eles estão lá também perto da gente, então é fácil de indicar para eles para onde ir. Mais de 2.000 marcas, 477 fábricas, mais de 300 mil colaboradores, né? A China contribuindo cada vez mais para esse número aumentar. E nessa Torre de Babel, nós somos quase 100 nacionalidades, 97 nacionalidades, né? Na sede da Suíça, mais de 40 línguas faladas, okay? Oficiais. Então, para isso, realmente, todos esses modelos de simplificação são importantes. E agora, o que é muito interessante é que o consumidor, ele não vê esse universo. Por exemplo, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar para a Nestlé, do meu avô dizer, não, eu fico muito contente que agora você está trabalhando para uma empresa brasileira, né? E minha avó me perguntou, mas eles já chegaram lá na Suíça? E realmente isso me deixou muito contente, de ter essa percepção que o consumidor brasileiro realmente vê a Nestlé como uma empresa brasileira. Bom, voltando ao nosso gráfico aqui, tá? Prazeroso. O que aconteceu um dia? De tanto mostrar esse gráfico, de tanto falar que realmente funcionava, um dia me disseram, Rogério, você fala português, né? Sim, falo. Ok. Então, você está indo lá para o Brasil, nós estamos com um probleminha aqui, e agora você vai ser responsável por esse ponto aqui no mapa. Tá? E aí os problemas começaram. Tá? Aí, em 2012, eu vim para o Brasil, depois de uma passagem rápida, e eu me deparei com isso. Porque, como eu não sabia fazer sorvete,
só sabia fazer gráfico. Eu peguei esse gráfico e falei, eu vou fazer um gráfico. E eu peguei aqui, a Mackenzie me deu uma ajudinha, os mais de 5 mil municípios do Brasil, e joguei o GDP, a renda per capita desses municípios brasileiros, para o consumo de sorvete. Falei, bom, agora eu resolvi meu problema. Tá? Agora eu já tenho um outro modelo que se adapta ao Brasil. Provavelmente, isso aqui é o Sudeste, isso aqui eu não estou interessado por enquanto, daqui a 20 anos a gente olha, né? E fiz um modelo regional. Okay? Ainda bem que só durou uma tarde. Porque assim que eu comecei a olhar, quem que estava aqui? Eu tinha Fortaleza aqui, eu tinha Uberlândia, eu tinha Guarulhos, eu tinha Brasília. E isso, num modelo de sorvetes, onde temos um país aí que é 17 vezes maior que a França, e nós temos uma fábrica só no Brasil, no Rio de Janeiro, isso trazia um pouco de complexidade. Então, como nós vamos desenvolver um modelo para que isso funcione? E, sobretudo, como a Rachel deixou bem claro, temos que ganhar dinheiro no final, tem que ser rentável. Tem que ser rentável. Tá? Em sorvetes, as margens são um pouco mais baixas que da sua indústria, Rachel, mas tem que realmente, tem que trabalhar muito. É um penny business. Bom, eu comecei a entender que realmente o Brasil era um pouco mais turbulento do que as águas calmas lá do Lago de Genebra. E realmente começamos a ter uma perspectiva muito mais do consumidor. A minha equipe já sabia disso há muito tempo, era eu que estava aprendendo. Nestlé Brasil. Bom, Nestlé Brasil, a imagem daquela praia que eu mostrei para vocês, seria difícil a gente encontrar alguém que não tenha um produto Nestlé em casa. Okay? Hoje, a penetração dos produtos Nestlé é de 99% nos lares brasileiros. Estamos falando aí de 16 categorias de alimentos, mais de 1.000 SKUs, 121 marcas aqui, produzidos em 31 fábricas, uma só de sorvetes, mais de 20 mil colaboradores diretos, mais de 200 mil colaboradores indiretos, muitos pontos de venda no Brasil inteiro, e uma história de 94 anos aqui no Brasil. Okay? Nestlé tem quase 150 anos, aqui no Brasil 94 anos. Mas não é 94 anos na cidade de São Paulo. Esses 94 anos, eles começaram lá no interior. Eles começaram realmente com o trabalho da construção das bacias leiteiras, para poder trazer uma cultura de qualidade do leite, para poder ter a matéria-prima. Então, sempre, esses passos da Nestlé são passos numa perspectiva de muito largo prazo. E o que era interessante é que, realmente, essa é a vista aqui da sede de São Paulo, no Tietê, eu acabei percebendo que, realmente, aqui no Brasil, as águas eram turvas, né? Então, realmente, era preciso ter uma análise bem granular do consumidor. Bom, como em uma semana os gráficos que eu já tinha produzido naquele momento não serviram para nada, eu falei, bom, pelo menos deixa eu entender a cidade de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo, realmente, a renda per capita era uma renda elevada, e falei, bom, ok, vamos trabalhar com a cidade de São Paulo. Como no FII que eu já tinha pago para a Mackenzie, tinha mais algumas horas de trabalho, falei assim, bom, ok, vamos rodar agora por bairro. Eu falei, não, eu acho que eu deveria ter voltado. Né? Peraí, pessoal, vamos voltar? Né? Porque quanto mais eu analisava, mais se complicava. Porque agora, eu acabei de entender que São Paulo tem também um zoneamento por bairro. Eu fiquei sabendo que o IBGE divulga a renda por grupo de 300 casas. Né? Isso aí, o pessoal que trabalha com cartão, vocês conhecem bem isso aí. E aí nós fizemos a mesma coisa, né? Nós rodamos. E aí nós fomos de uma forma granular em grupos de 300 casas para poder identificar qual seria o consumo médio de sorvetes
desse grupamento de 300 casas. Para o que eu estava buscando, não me serviu para nada, né? Porque, qual foi a minha conclusão aqui? Minha conclusão foi a seguinte, que realmente, para eu poder rodar meu gráfico, eu deveria colocar os 200 milhões de habitantes do Brasil. E aí sim eu teria uma correlação perfeita entre o consumo e a renda per capita. Okay? Mas, por outro lado, foi útil no mapeamento. Útil no mapeamento de saber que eu tenho um Itaim, eu tenho Paraisópolis, e então nós plotamos todos os pontos de venda potenciais nesse universo. E deixamos um modelo matemático, tá, a alocar qual seria o consumo potencial de cada ponto de venda. Aí, enquanto estava no universo do número, estava bem agradável. Por quê? Porque aí eu poderia cobrar realmente para cada vendedor, de cada região, exatamente, eu sei agora qual que é o potencial de venda daquela região. E eu sei qual é o potencial de venda daquele ponto de venda. E nós fomos nos pontos de venda e realmente verificamos. E tinha aí uma dispersão de 8% entre a predicção do modelo e o que estava dando. Até aí eu não tinha vendido nada de sorvete. Por enquanto, só fazendo conta. Mas a gente estava chegando um pouco mais próximo de entender o valor dessa informação. Outra coisa importante também que nós entendemos é que, em geral, quando nós temos uma febre em sorvetes, quando o consumo começa a cair, pode esperar que venha uma pneumonia para a economia. Então, havia uma grande correlação dessa categoria com o GDP e havia uma grande dispersão que era inerente à sociedade brasileira. Então, como encontrar oportunidades dentro desse universo? Até aqui vocês não viram nenhum sorvetinho, né? Então, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Tendo desistido de fazer correlação, eu disse, ok, vamos analisar então o que acontece em termos das classes sociais aqui no Brasil. E nós quebramos ali o índice de preço por litro de sorvete em 4 segmentos. Um affordable, mainstream, everyday premium e super premium. Okay? E eu vi que a classe C, D e E tinha uma frequência baixa, comprava sorvete menos de 3 vezes por ano, tinha uma penetração baixa também e tinha um desembolso por litro que era baixo. Por outro lado, obrigado, Ferreirinha. Por outro lado, o que foi interessante foi que para a classe AB havia uma diferença que era tão importante quanto a diferença que existe entre a Suíça e Moçambique. Eram diferenças brutais. E aqui, ainda que a classe AB tem uma frequência baixa e uma penetração baixa comparado com outros países da Europa, isso começou a fazer sentido porque, como o Chalim bem mencionou, só aqui na classe AB, nós temos uma população que é muito maior que vários países na Europa. E isso realmente começou a ser interessante. Em 2001, a categoria estava completamente comoditizada aqui no Brasil. Então, havia 96% de todo o volume de sorvete vendido aqui no Brasil era o pote, 2 litros, né? Que, em geral, se tivesse a mais de R$10, ninguém comprava, era R$9,90. Tá? Então, era o potão de R$9,90 para todo mundo. Para todo mundo, o que tinha R$1 o litro, baixo. E aí, e quem estava aqui? Era realmente super premium? Era realmente... E aí, me faz lembrar uma anedota. Uma anedota no início dos anos 90. Nessa época eu estava estudando na França, em Lyon, uma região que tem uma cultura de vinhos também, vitícola, e eu voltei para
passar férias em Minas. Eu sou de Minas. E lá no interior de Minas, num empóriozinho, eu estou passando e vejo uma garrafa de vinho francês, Beaujolais Nouveau. Né? Um nome bonito, né? Mas o Beaujolais Nouveau é um vinho que na época valia 18, 20 francos franceses, isso uns 3 euros hoje. Okay? Lá na França. Então, era um vinho festivo, de estudante, popular. E foi interessante encontrar aquele vinho, e eu acho que eu fui o único a me interessar por aquele vinho ali naquele empório. Então, o comerciante veio para poder me contar toda a história. Ele me contou uma história belíssima, né? Ele conhecia a cidade, ele conhecia a história, a cepagem, conhecia tudo, né? O único problema é que ele estava vendendo um produto por um preço super premium, ele tinha um storyline, ele contava tudo, mas ele não tinha o produto. Ele não tinha o produto. Aqui, a minha interpretação para a categoria de sorvetes no Brasil era que o brasileiro ainda não havia se interessado, porque ele ainda não havia experimentado realmente o que era um verdadeiro sorvete. E isso também por causa daquele gráfico meu lá de trás. Porque enquanto o Brasil estava com um pontinho lá da Suíça vendo dentro daquele Clauser, o que realmente correspondia para o consumo brasileiro era aquele. Tá? Hoje, 2015, o que nós vemos? Nós vemos um incremento do índice de preço por litro, um aumento de 40%, 41%. E nós vemos aqui os consumidores fazendo um trading up, buscando um produto. Mas o que está acontecendo com o consumidor? Existe um processo de sofisticação e de amadurecimento desse perfil. A cada momento que o consumidor vem e experimenta um Cheval Blanc de Bordeaux, ele já não quer mais o Beaujolais Nouveau, porque o paladar dele já se habituou ao outro, ele já passou por um estágio de evolução. E o que é muito interessante, hoje eu ainda volto, final de semana que vem eu vou estar lá, eu vou visitar de novo o empório que eu tive no início dos anos 90, e o mesmo senhor, agora o filho dele está ajudando ele, mas a mesma família, hoje, tem realmente uma diversificação de preços que é muito mais condizente com a realidade. Então, um pouco, a conclusão é, quanto mais sofisticado o perfil do consumidor, mais você vai ter uma correlação entre o que ele está disposto a realmente a pagar. Então, toda a categoria premium tem que realmente se correlar com uma entrega, uma storyline, um produto, um serviço, um conjunto de atributos. Bom, e o mercado de sorvetes no Brasil? O mercado de sorvetes no Brasil é uma categoria de 5 bilhões de reais, movimenta 400 milhões de litros, mais ou menos 85% desse volume é no formato de tubs, de potes, e como eu comentei com vocês, quando a gente vê o que está acontecendo hoje com o GDP do Brasil, no year to date a gente tem uma queda do consumo. Agora essa queda ela é de 7%, menos 7% para a categoria, mas para o que é o mainstream ela está caindo 15%. 15%. E, além disso, é um mercado extremamente competitivo. Tá? Por quê? São mais de 10 mil concorrentes. E, em geral, toda cidade tem um excelente sorvete regional, ou local. E na verdade, durante um bom tempo, todo desempregado no interior abriu uma sorveteria. Né? Ele pegava o fundo de garantia dele e ia abrir uma sorveteria, e muitos deles faziam um bom sorvete artesanal. Tá? Então, competir na escala nacional nessa categoria não era fácil. E aí, o segmento super premium. Eu já tinha identificado que havia uma penetração mais alta nas classes A e B,
tinha uma maior frequência também dessa classe A e B, maior crescimento nos últimos 5 anos e era mais rentável. Bom, excelente. Só falta um produto. Só faltava o produto, né? E aí eu vi que no Brasil havia uma crescente das gelaterias aqui no Brasil, cada vez mais boas gelaterias artesanais estavam abrindo aqui no Brasil. Isso realmente era um reflexo dos 24 milhões de ítalo-descendentes que nós temos no Brasil. Então, uma cultura já italiana forte no Brasil. Além disso, é facilmente entendida, essa cultura italiana ela é facilmente aceita pelos brasileiros. Só tem um problema, essa textura, isso é uma arte efêmera. O gelato, ele é efêmero. Por que ele é efêmero? Ele tem essa textura porque o tamanho dos cristais de gelo, eles são menorzinhos. Então, dá essa textura de espatulado e não de bolhado. Ele não se fragmenta. E isso, a verdadeira gelateria italiana, na Itália, lá em Milão, o que eles fazem? Ele abre a janela, ele olha para o céu, ele sabe se é dia final de semana, se é feriado, se está fazendo um tempo bom, vai ter 1000 turistas, 100 vão comprar o meu sorvete, e ele faz exatamente a quantidade de gelato que ele vai vender naquele dia. Por quê? Um gelato, até então, artesanal, você não poderia guardar. Então, achei que encontrei o produto, eu só não conseguia reproduzir isso na escala industrial. Por quê? Porque isso era uma gelateria. Eu preciso reproduzir isso, essa experiência, na sua casa. Então, voltei ainda a estaca zero. E aí, ficamos elucubrando com relação à arte italiana, com relação a toda a história, com relação a toda a gastronomia e o que estava em torno disso. E participando num desses clausters, que realmente não ajudava em muito, mas era bem agradável, né? A gente tomava bastante sorvete do mundo inteiro. Um pesquisador, lá na Suíça, atrás desse lago, nós temos um centro de pesquisa, onde nós temos 3.000 pesquisadores trabalhando só com Blue Sky, com pesquisa aberta de exploratória. Exploratória. E um deles, eu perguntei para um deles, poxa, quando é que nós conseguiremos produzir um gelato? Um gelato industrial. E isso é muito próximo do que a Nespresso fez. A Nespresso surgiu de uma conversa de bar, realmente. Tinha um grupo de pesquisadores desse mesmo centro de pesquisa, lá na Suíça. Eles estavam fazendo uma visita à Itália, tomando um expresso tirado por um barista, e aquele odor, toda aquela experiência, e eles brincando, dizendo, bom, a gente poderia fazer uma máquina para poder fazer isso lá na Suíça. Tá? E começaram realmente, de uma brincadeira, reproduzir essa experiência. E dentro dessa conversa, alguns deles disseram, olha, nós estamos trabalhando em uma pesquisa de predicção das avalanches nos Alpes. Tá? Tudo a ver com alimentos, né? Tudo a ver com alimentos, mas bem interessante o tema. Eu falei, poxa, e essa pesquisa vai levar o quê? Não tenho a menor ideia, mas está interessante, né? E um deles comentou, olha, eu acho que a gente consegue reproduzir a mesma textura que um gelato. Opa, já começou a me interessar. Até que eu entendi que era uma piada, porque um outro pesquisador disse, bom, mas para fazer isso, você tem que ter uma quantidade de creme de leite fresco tão grande que você não vai conseguir fazer isso industrialmente. Falei, poxa, peraí. Nestlé Brasil compra, em média, aí, 2 bilhões de litros de leite por ano. 2 bilhões. Nós somos o maior comprador de leite, não só do Brasil, mas de toda a América Latina.
Se nós não conseguirmos, né, ninguém vai conseguir. Se nós não tivermos massa crítica para produzir isso, aí começou a me interessar mais ainda. Por quê? Porque, além disso, precisava de uma qualidade muito boa. Realmente tinha que ter la crème de la crème, realmente ter a melhor qualidade de creme. Poxa, no papel, 2 telefonemas, René, você tem creme aí para poder? Não, tenho. Ele só me esqueceu de dizer um problema, que tem que ser fresco. Então, nós temos que alinhar a produção de 3 fábricas e alinhar com a vaca também, né? Tem que combinar com ela, porque tudo tem que sair direitinho. Mas começou a me interessar, porque nós começávamos a ter um produto. Eu só precisava de 2 coisas. Primeira, era convencer a Suíça de que sim, fazia sentido ter uma tecnologia dessa, com um produto dessa, com uma proposta super premium no Brasil. Que era de um Clauster 2. Rogério, faz tempo que você foi embora, você já esqueceu que você é 2 não, aqui não funciona. Aí me serviu de algo me serviu ter passado tanto tempo lá. Depois de 20 reuniões, eu consegui uma derrogação para que a gente, então, trouxesse essa tecnologia aqui para o Brasil. E fizéssemos um investimento para produzir esse produto aqui no Brasil. Isso era metade do problema. Porque, até então, toda a parte multifacional, toda a parte de liderança do negócio de sorvetes, tinha um mindset. Era penny business. Nós, toda a minha organização, 1000 pessoas, estavam todos buscando reduzir custos. Todas estavam trabalhando para vender aquele pote lá do affordable e do mainstream. E eu precisava que agora todo um exército começasse a olhar com um mindset diferente. Mas todo mundo não podia olhar também, porque todo mundo olhasse, o outro lado não ia funcionar, não ia cair. Então, primeira coisa que nós fizemos, nós criamos uma identidade visual que fosse uma identidade realmente super premium. O designer que trabalhou nesses ornamentos aqui é o mesmo designer, Roman Klins, que trabalha para a Porsche, para toda a indústria de luxo na Europa. Então, nós trouxemos realmente esse universo para dar uma identidade que se diferenciasse do que até então nós estávamos fazendo. Mas essa diferenciação, ela deveria ocorrer no último momento. Seria como o homem e o macaco, a diferença no DNA, ela é mínima, mas faz toda a diferença. Porque se eu começasse em todo o meu back-office, em todo o meu sistema, em toda a minha produção, começar a fazer essa diferenciação lá atrás, isso nunca iria acontecer. Mas para o consumidor, eu precisava realmente construir isso e tudo que é frontline precisava ser construído. Então, por um lado, eu recrutei, dentro da base de Nespresso, algumas pessoas, 2, para que pudessem realmente nos ajudar nessa trajetória. E pessoas realmente bem hands-on, bem operacionais. E aí nós decidimos fazer esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. É um vídeo que ele é interno. Esse vídeo não é de uso para consumidores. Esse é um evento privado, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Esse vídeo era somente para poder trazer a ideia do produto, do mindset, da filosofia que nós estamos buscando para esse produto, para que todos dentro da organização tivessem alinhados no que nós estamos buscando. Il sapore si diffonde nella bocca mentre la crema si scioglie. Senti una felicità differente, dolce,
fresca, cremosa. Assaggiare un autentico gelato italiano è di fatto una signora esperienza. Ed è così sin da quando è stato inventato, nel XVI secolo, da uno dei più talentosi artisti fiorentini dell'epoca. Buontalenti. Sì, il gelato nacque dalle mani di un artista. E ha senso. Per creare una cosa così speciale bisogna essere sensibile ed avere talento. Da allora in avanti egli non ha fatto altro che migliorare, sofisticarsi, modernizzarsi. Ciò che non è cambiato è la tradizione d'essere prodotto soltanto con i migliori ingredienti. È ispirandosi nell'autentico gelato italiano che Nestlé ha creato il suo gelato, un gelato di pura ispirazione italiana. Perciò, per favore, non confondere Nestlé Gelato con altri gelati. Il nostro gelato non è un qualsiasi gelato, è incomparabile. Il nostro gelato è fatto con panna fresca, la più fresca. Nessun colorante né aromi artificiali, né grassi trans. L'arte italiana è pura. Il nostro gelato è prodotto in piccole quantità con altissimo controllo di qualità. Tutto ciò fa del nostro gelato un prodotto unico e con sapori così eccezionali che pure la Gioconda sorriderebbe di più dopo averli provati. L'arte italiana è piacere puro. Nestlé Gelato Limoncello. Nel nostro gelato usiamo ingredienti nobili. Per questa ricetta abbiamo cercato i più nobili limoni. Un gelato rinfrescante e delicatamente citrico, sapore tipico del meridione italiano. Nestlé Gelato Vaniglia. Prodotto con la vera vaniglia del Madagascar, questo gelato ha un sapore sofisticato, ricco e bilanciato. L'Italia trasformata in puro piacere. Nestlé Gelato Cioccolato Nero. Immaginati una cioccolata mezzo amara, gelata e cremosa, che si scioglie in bocca, come un'esplosione delicata di puro cacao. L'Italia con sapore di cioccolata. Nestlé Gelato Caramello Salato. Delizioso contrasto di sensazioni. Tutta la dolcezza del caramello insieme al delicato sapore del sale marino. Due opposti che si attraggono in una passione italiana. Nestlé Gelato, l'arte italiana per te. Realmente, nesses momentos, eu concordo com os amigos dos meus filhos. Né? Realmente é muito prazeroso. No desenvolvimento do caramelo salato, por exemplo, nós trabalhamos mais de 50 receitas. Então, cada receita, e não são, vou experimentar 10 receitas, realmente é uma receita e você avança. E no caramelo salato você vai equilibrar realmente o tom de dulçor com o salato e, em geral, o salato ele compensa o doce. E se você subir os dois tons, você vai chegar em algo que é enjoativo, né? que satura. Então, como chegar nesse nível de elegância? Mas era justamente isso o que nós estávamos buscando. Realmente, como dar um nível de sabor, de excelência, para uma textura que é a textura do gelato. E realmente toda é experiência. Naquele momento que nós tínhamos o gelato na gelateria efêmero, então agora ele vai, no momento da produção, ele passa pelo turno de congelamento e ele é congelado. No momento em que ele está na casa, na mesa do consumidor, ele vai ser instruído que ele tem que esperar um tempo, entre 8 e 10 minutos, para que o produto retome a forma que os cristais tinham naquele momento do descongelamento. Então, no momento em que você vai abrir e você vai retirar o selo do produto, você, de novo, você vai torná-lo aquele produto efêmero. Com relação a cada sabor, o que era importante? Era importante que cada sabor tivesse uma alma, tivesse uma história da construção dos ingredientes, que o vanilha realmente
e, honestamente, fosse produzido com as raspas das favas de Madagascar. Por quê? Por que baunilha de Madagascar? Porque é a única que realmente, quando você coloca ela na boca, ela te dá uma dormência. E isso, a gente precisava dosar a quantidade de vanilha que nós íamos colocar para poder buscar essa sensação. Caramelo salato, essa essência entre o toffee inglês com um sal marinho, que traz realmente algo bem sofisticado. E são sabores, realmente, o caramelo salato. O caramelo salato, para quem se lembra da história, essa região de Florença, ali havia uma passagem onde havia muitas trocas comerciais. Então, havia o salato, o caramelo que chegava, e também havia o sal. Então, existe uns doces na Savoie, onde é o caramelo salato, são caramelozinhos com sais marinhos ainda hoje. E é o que esse gelato tenta reproduzir. O limoncello também, o frescor, a ideia realmente de sentir o cheiro e ter a percepção realmente que você está degustando um licor de limoncello. Nesse caso não tem álcool, mas era importante realmente reproduzir a sensação. E o chocolatineiro realmente trazer algo que, para grande parte dos brasileiros, não vai corresponder ao perfil de consumo deles. Por quê? Ele não vai ser doce o suficiente para o perfil do brasileiro. Mas qual que é a nossa aposta? A nossa aposta é que hoje, aquela classe AB, ela já atingiu um nível de sofisticação, de aprimoramento, onde realmente nós podemos oferecer isso para o consumidor brasileiro. Bom, e aí realmente precisa entrar num DNA de super premium. Nós precisávamos ter uma conservadora que seria muito mais fácil pegar as 80 mil conservadoras que eu tenho espalhadas aí no Brasil e dizer, bom, põe junto. Põe junto. Teria dado tudo errado. Então, vamos colocar conservadoras diferenciadas, com carenagens novas, e nós vamos escolher parceiros. Nós vamos escolher o Zafari em Porto Alegre, nós vamos escolher o Zona Sul e a Bandeira Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Vamos escolher realmente parceiros com os quais nós possamos trabalhar de uma forma muito mais cirúrgica, de uma forma onde a gente possa realmente garantir toda a experiência sensorial que exige essa arte italiana do gelato. E isso se declina em ter um caminhão dedicado para esse produto. Então, se o ponto de venda precisar ser atendido 2, 3 vezes por dia, sim. O outro, ele é atendido dentro de uma escala, porque eu estou dentro de uma massa. Agora, poder ter essa personalização dentro de uma estrutura é uma boa combinação para ter um caos. E era importante, então, segregar isso e ter um desenho organizacional onde realmente tudo que fosse de back-office que pudesse sinergizar, que eu não perdesse em sinergia, mas que a gente pudesse ter realmente essa ideia da personalização. Mas para o consumidor, para o cliente, que é o dono do ponto de venda, ou o diretor da loja, ele tem a percepção de que essa estrutura ela é única. Agora, quando eu vou contratar um centro de distribuição com 30 mil posições pallets, eu vou colocar um pallet Nestlé Gelato e eu vou colocar um pallet de sorvetes Nestlé. Então, o meu custo operacional vai ser bem próximo. O que vai ser a grande diferença? O que eu vou gastar como ingrediente, o percentual desse produto em termos de ingredientes ele é muito mais alto, e em termos de comunicação agora no momento da criação da marca. Eventos gastronômicos. Esse é um produto agora, final de semana passado, houve o Rio Gastronomia, lá no Rio de Janeiro, então realmente a participação, o envolvimento de formadores de opinião para realmente adotar o produto, né? Algo muito importante também, até então a Nespresso é uma
entidade completamente separada, né, ao nível global. Com Nestlé Gelato, nós conseguimos um nível de excelência, tanto no produto quanto na criação da marca, que hoje existe um partnership entre Nestlé Gelato e Nespresso. Aqui esse é o centro de expertise da Nespresso, onde eles fizeram a harmonização. Então, existe a sobremesa Affogato, né? L'Affogato, e onde nós vamos pegar o gelato e nós vamos harmonizar qual é a cápsula que melhor corresponde ao perfil sensorial para que você tenha realmente uma experiência de um verdadeiro affogato, né? E mais intenso, menos intenso, de acordo realmente com o paladar. Dentro da plataforma digital que nós vamos lançar no mês que vem, quando vai haver o lançamento oficial desse produto, cada consumidor ele vai conseguir reproduzir essa experiência na sua casa. Então, você vai ter a opção de entrar dentro da plataforma digital e saber que para o caramelo salato, o melhor cápsula B2C que corresponde à harmonização é essa, e você reproduzir essa experiência. Bom, último slide, algumas lições aprendidas, né? O Ferreirinha me pediu para contar a história desse lançamento. Nós estamos no processo, mas já algumas lições aprendidas, não só do lançamento desse produto, mas desde que eu cheguei em sorvetes. Bom, modelos funcionam, até que você tenha que implementar. Porque o dia que disserem, bom, agora vai fazer, realmente é bem diferente. É bem diferente, mas, por outro lado, eu ainda acho que os modelos de clusterização, de generalização, são importantes. São importantes para que nós possamos ter realmente ideia e criar métodos de trabalho para aquela especificidade. Mas, realmente, no momento da implementação, é muito importante, realmente, o conhecimento do terreno das pessoas, né? Oportunidades estão na granularidade. Entender realmente qual que é o nível de sofisticação, qual é a necessidade do consumidor, e esse estágio, enquanto nós estávamos analisando da Suíça a necessidade do Brasil, baseado em uma média de consumo de 2 litros por habitante por ano, isso não dizia nada. Por outro lado, quando nós analisamos já num momento específico, nós descobrimos que existem 2, 3 Dinamarcas aí para poder se capturar como potencial. Seja brutalmente honesto com consumidores premiums. Cada vez mais o consumidor premium ele é exigente. Ele é exigente e ele tem pouca tolerância. Ele realmente vai ser extremamente crítico. E aí entra todo consumidor premium, é o embaixador. Para o bem e para o mal. Do luxo abordável. É um tema, o affordable luxury, né? Que realmente é um tema bem interessante. Eu estava observando um motorista nosso. Na Nestlé, nós sempre temos as máquinas disponíveis, então os colaboradores podem comprar cápsulas de Nespresso, cápsulas de Dolce Gusto, ou você tem a opção de ter o café grátis nas maquininhas de alegria, onde você tem o chocolate, o café, né? E ele tinha a opção de ter o café grátis. E eu via o motorista que entrava e colocava a cápsulazinha de Nespresso dele 2 vezes por dia. Falei, Marcos, por curiosidade, você gosta tanto de Nespresso assim? Qual que é? Porque tem de graça aqui, né? Falei assim, olha, seu Rogério, a vida está tão dura que eu preciso me permitir isso. O senhor sabe, eu adoro carros.
E eu nunca vou poder comprar um Ferrari. Mas os meus 2 Nespressos, eu não abro mão. Isso, última lição aprendida, se você não é um especialista, não compre um vinho só pelo preço. Obrigado.